Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Melk e a gente vai trabalhar hoje o tópico 4.6, a aceleração centrípeta, beleza? Bom, para a gente começar a entender, eu tenho que falar para vocês o conceito de aceleração centrípeta, tá? Eu tenho duas forças, a aceleração centrípeta, que atua exclusivamente em círculos, e a aceleração centrífuga, tá? Que faz com que a gente auxilie a secar roupa em casa. Quando você compra aquela máquina que faz tudo, né, só não passa, a gente tem uma centrífuga embutida lá dentro. Tem um período da configuração da máquina que ela vai girar de maneira sempre a aumentar o seu movimento, e quando ela aumenta o seu movimento, o que está dentro do círculo, tá? O que está dentro da máquina vai tentar sair para fora, gerando uma aceleração centrífuga. Ou seja, uma aceleração que quer puxar para fora. Como a roupa não consegue passar pela parede da máquina, a água passa, deixando a roupa seca. E isso é uma aceleração centrífuga, tá? A aceleração centrípeta é oposta. Então ela vai trazer para o centro, ou seja, ela vai puxar para dentro. Então a aceleração centrípeta vai puxar para o centro. Por isso centrípeta, tá? É uma força, ou seja, ela é considerada uma grandeza vetorial, da qual ela define uma aceleração centrípeta, ou seja, ela puxa para dentro da minha circunferência, beleza? Então ela vai tentar alterar o quê? Ela vai alterar a direção na qual o móvel está percorrendo, tá? Sempre vai puxar para dentro da minha circunferência. E ela vai fazer com que essa trajetória forme uma curva, beleza? Por isso, movimentos circulares, tá? Então, vamos aplicar ela aqui. A aceleração centrípeta, quando eu coloco ela em um círculo, perceba o seguinte, que cada ponto desse gera uma aceleração centrípeta, beleza? Tá vendo que o círculo está contínuo aqui? O círculo, tá, formado nesse caso, é a força resultante da interação entre a velocidade e a aceleração centrípeta, tá? Então, olha só, quando eu fizer aqui a aceleração centrípeta e a velocidade, eu posso concluir que o vetor resultante entre essas duas forças vão se tornar, olha só, um seguido após a outra, o meu círculo, ou seja, o meu movimento circular. Beleza? A aceleração centrípeta sempre puxa para o centro. Então podemos analisar aqui que as 4 acelerações estão puxando para dentro da minha circunferência. Beleza? Então a aceleração centrípeta, ela é uma força, tá? Ou seja, ela é uma grandeza vetorial por conta dessa setinha aqui, olha só. Onde aparece uma seta unicamente apontando para a sua direita, ela vai ser, tá, uma grandeza vetorial, ou seja, possui módulo, direção e sentido. Essas características eu posso observar aqui, ó, módulo, olha só, o valor que ela tem, tá, que vai ser calculado através dessa equação, a direção apontando para dentro do centro da minha circunferência, e o sentido vai ser de fora para dentro, ou seja, na horizontal, de acordo com esses pontos. Beleza? Bom, a aceleração centrípeta, para que a gente calcule na equação, vai ser a velocidade linear, tá? Ou seja, a velocidade de escape que eu tenho aqui, que faria, tá, uma linear, ou seja, uma linha ao quadrado, dividido pelo raio da circunferência, que é, olha só, deste ponto, ou seja, da borda até o centro. Então, o raio é tudo isso aqui, olha só. O raio é da borda até o centro da minha circunferência. Beleza? Bom, tem outro jeito de calcular? Tem. Lembrando que velocidade angular ao quadrado multiplicado pelo raio vai dar também a aceleração centrípeta. Se eu fizer de um jeito ou fizer do outro, ambos têm que dar o mesmo resultado, o mesmo valor. Tranquilos? Bom,
Aqui a gente tem mais uma aplicação, tá? O que é o raio? O raio, nesse caso, ele vai se dar do centro até a borda da minha circunferência. Aqui eu tenho uma velocidade sendo aplicada e aqui eu tenho uma aceleração centrípeta em direção ao centro. Aplicando esse cara, percebam o seguinte, que esse ponto, ele está fora. Olha só, antes eu tinha uma aplicação aqui, agora eu tenho uma aplicação aqui, olha só, na adjacência, tá, da minha circunferência, ou seja, ao lado da minha circunferência, entre dois pontos, tá? Esses dois pontos, eles vão servir de referência para me calcular. Porém, eu vou calcular esse V aqui, ó, essa velocidade de escape. Ou seja, quando o carro passa uma rua que ela tem uma elevação, uma leve elevação, eu posso calcular qual é a velocidade do carro no ponto mais alto dessa elevação, que é esse caso aqui. Essa é a aplicação onde a gente vai ver, beleza? Olha só, um carro move-se em uma pista circular com aceleração centrípeta igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado, tá? Quando eu estou levando ao quadrado, eu tenho uma aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta, ela está fazendo com que o carro tende a ir para o centro da circunferência, ou seja, para o centro da pista circular, beleza? Eu quero saber qual é a velocidade do carro, tá? Sabendo que o raio da pista, ou seja, desde o centro da pista até onde o carro está andando, tem 360 metros, tá? Para isso eu preciso entender o seguinte, a unidade de distância, ou seja, o raio, tem que estar em metros. Por quê? Porque a aceleração ela é dada em metros por segundo ao quadrado. Então ambas as unidades têm que estar no sistema internacional para que elas se conversem, para que haja harmonia nas minhas respostas. Caso não esteja, você pode voltar um pouquinho nas aulas anteriores e ver como transformar, se tiver em quilômetros para metros, se tiver em centímetros para metros, tá? Mas o importante é sempre estar em metros, essa unidade. Vamos lá, pegando a equação a gente tem a aceleração centrípeta igual V ao quadrado dividido pelo R, ou seja, ele está trabalhando esta equação aqui, ó, V ao quadrado sobre R. Substituindo, quem que ele quer? Ele quer a velocidade. Ele quer a velocidade do carro nessa pista. Qual é a velocidade do carro? Bom, para a gente conseguir determinar, é só substituir na minha equação. Lembrando que a aceleração centrípeta, ele deu para a gente, que vale quanto? 2,5. O raio da pista, 360 metros. Quando eu passar esses 360 metros para o primeiro membro multiplicando, eu vou ter 360 vezes 2,5, que vai gerar uma resposta de 900. Lembrando que eu tenho V ao quadrado. Para que eu tire esse V ao quadrado, eu tenho que aplicar raiz no primeiro membro da equação e no segundo membro da equação. A raiz do V vai ser cortada, ficando raiz apenas no segundo membro. E aí eu tiro a raiz de 900, que é 30 metros por segundo. Beleza? Então essa é a velocidade do carro no sistema internacional, tá? Para velocidades lineares, ou seja, a velocidade que está mostrando no painel do carro, mesmo ele fazendo o movimento circular. Ele está andando em linhas curvas, mas o carro mede velocidade linear. E aqui a gente encontra a velocidade marcada no painel do automóvel. Beleza, pessoal? Por hoje é só. A gente conseguiu entender o que é aceleração centrípeta, diferentemente da aceleração centrífuga, e as características da aceleração centrípeta. Beleza? Aguardo vocês na próxima aula e até mais.